Quantos estão felizes aqui? Amém. Quantos são felizes aqui? Amém. Dê um sorriso para o seu irmão e diga: eu sou feliz. Querido, deixa eu, antes de começar a ensinar, agradecer aqui ao pastor Paulo Salete pela oportunidade e pela confiança também. Feliz de estar aqui nessa casa a primeira vez. Me sinto honrado por poder ministrar para vocês um pouco da palavra de Deus. Logo que cheguei, fui muito bem recebido e pude rever muitas pessoas, muitos amigos, muitos queridos, que fazia um tempo que eu não via, mas o Senhor é aquele que proporciona encontros divinos. Amém? Quero dizer que estou muito bem acolhido, muito bem recebido, e deixo aqui o meu abraço ao pastor Paulo, à irmã Salete, que estão reinando em vida. Mas logo em breve eles estão de volta. É de Deus reinar em vida, amém? Quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver um monte de pessoas assim, eu falei assim: meu Deus do céu, como eu estou ficando velho. Porque o tempo está passando e aquelas pessoas que você viu em um estágio, você vê essas pessoas crescendo. Isso é bom e é agradável. Opa! Oi! Se não precisar, que ele dê o grito, viu? E muito. Gritar é comigo mesmo. Sou pentecostal, querido. Nasci no fogo de Pentecoste. Já fui sorveteriano, mas hoje eu sou do fogo. Não tem como não. Para mim é uma grande honra poder ensinar algo para você, algo que faz diferença e fez diferença na minha vida. E sabe, queridos, eu quero ensinar algo, mas eu quero dizer algo para você. Eu sempre digo nas minhas aulas do Rema, eu entendo que eu tenho um caminho que deve seguir, mas eu sigo uma orientação que eu recebi do pastor Bud desde quando ele me ensinou algumas matérias. Ele disse: irmão, você pode ensinar, você pode pregar, mas seja guiado pelo Espírito. Eu sei, queridos, que eu tenho um roteiro aqui, mas Deus tem um roteiro também. Entenda algo, querido, e aqui vai o primeiro fundamento que eu quero colocar para você. Você pode traçar um plano natural, você pode escrever coisas naturais, você pode traçar um caminho natural, mas não se esqueça de algo: Deus pode interferir nos seus planos e traçar um novo plano para você. Amém. Então, eu quero ministrar algo que vai ajudar você um pouco. Quando a Bíblia fala sobre como ser guiado pelo Espírito, nós temos que entender, queridos, o período que nós estamos vivendo hoje. Porque houve um período passado, e muitas pessoas estão presas a esse período, que Deus ele guiava pessoas através de meios externos. E você pode falar para mim: pastor, é errado ser guiado através de meios externos? Eu posso dizer que não é errado, mas é perigoso. Porque o meio externo, querido, ele pode te confundir. E aqui eu quero colocar um outro fundamento para você. A voz que você ouve de fora, ela pode falhar, mas a voz que você ouve de dentro não falha. Falha não. Alguém pode chegar para você e te dar uma informação do lado de fora, você vai ter que verificar essa informação, mas quando Deus, através do seu Espírito, fala com você aqui dentro, é certeza, obedece que você vai ter bom êxito. Amém? Então, antigamente, querido, Deus ele se movia de algumas formas, ele falava com pessoas de algumas formas, ele usava anjo, ele usava até jumenta para falar com pessoas. Pastor, é assim, tá aqui, tá, queridos? Eu não vou ter tempo de explicar tudo, mas tudo que eu falar está aqui. Então Deus, ele guiava pessoas na velha aliança, através de fatores externos. E querido, deixa eu dizer algo para você: não era todo mundo que Deus falava, não era todo mundo que Deus se comunicava. Deus tinha pessoas seletas, aonde ele falava algo, e quando a pessoa obedecia aquilo, Deus dava outro passo. Assim funcionava lá no Velho Testamento. Mas, queridos, o plano perfeito de Deus é aquele que ele sinalizou em Gênesis, através de Adão. Quando Deus ele cria Adão, a sua imagem, a sua semelhança, ele começa a mostrar para mim e para você como ele queria guiar o homem. E, querido, deixa eu dizer algo para você. Se você ouve algumas direções, eu vou dar um exemplo. Eu sou pai hoje e eu tenho educado meu filho.
E a educação que eu tenho dado ao meu filho, eu entendo que essa educação são direções seguras, que se ele obedecer, ele vai prosperar. Não é assim? Quem é pai sabe bem disso. Tem muitas vezes que o filho é um pouco rebelde e ele torce o nariz, mas o pai sabe que se o filho obedecer àquela direção, ele vai ter bom êxito. Deus, quando cria Adão, Deus queria mostrar para Adão que Adão era filho de Deus. E quando Deus cria Adão, Deus diz: Adão, tudo que está aqui você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque o dia que você comer, você morre. O que era isso? Era Deus guiando o homem através da sua própria voz. Querido, deixa eu colocar uma base aqui para você. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sou contra profetas, muito pelo contrário. Eu opero no ofício do profeta. E eu sei que se eu der lugar, como dizem os pentecostais, nós vamos ter um culto do fogo aqui. Aleluia. Nada errado, querido, quanto você ouvir uma instrução de um profeta. Mas a perfeita vontade de Deus para mim e para você hoje é que você receba a instrução diretamente dele. Aleluia. Eu sei, queridos, que muitas vezes nós somos como Balaão. Nós estamos obstinados pelas decisões que nós queremos tomar. Nós estamos com o coração endurecido. Aí de repente Deus tem que levantar uma mula. Tem que levantar um profeta para falar com você. E sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Melhor coisa que tem é você estar sintonizado com Deus. Nada contra os profetas, eu fluo. Se eu começar a provocar o Espírito de Deus aqui, ele começa a fazer as coisas. Mas sabe, queridos, Deus, quando ele cria Adão, ele chega para Adão e ele dirige Adão com a sua própria voz. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um querubim, Deus não mandou um serafim. Ele disse: Adão, se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido. Se você comer, você morre. Essa era a direção de Deus para o homem. Aí Adão fez o quê, queridos? Eu não vou nem falar de Eva, ok? Vou falar de Adão, que a responsabilidade era dele. Adão pega. Deus havia falado com Adão, a direção estava dada. Adão desobedece à voz de Deus. Sabe o que acontece? Adão cai no pecado. Porque, querido, deixa eu dizer algo para você. Toda vez que Deus fala com você e você desobedece, você cai no pecado. Eu sei que agora a igreja fica quieta, porque nós gostamos de glória, fogo, manto, chave de ouro, bola de fogo. Nós gostamos disso, eu também gosto. Mas sabe, querido, quando Deus te dá uma direção, que você rejeita a direção de Deus, você cai no pecado como Adão caiu. Mas sabe, queridos, quando o homem cai, Deus não larga o homem no meio do caminho. Deixa eu dizer algo para você, se você caiu, Deus não te largou no meio do caminho, não. Vou falar de novo, se você caiu, Deus não te deixou no meio do caminho. Os homens podem te deixar, mas Deus está sempre assim. Seja profeta para o seu vizinho e diga para ele: se você caiu no meio do caminho, diga: Deus não desistiu de você, não. Mas vamos lá, quando o homem cai, queridos, então Deus, ele queria retomar a comunhão que ele tinha com o homem. E durante o Velho Testamento todo, Deus levanta profetas, Deus levanta um meio, Deus levanta métodos para que ele pudesse falar com o homem. E, querido, quando você estuda mais a fundo a palavra de Deus, você percebe que Deus dava um comando para o homem e só falava de novo quando o homem obedecia o primeiro comando. Quando Deus ele diz para Abraão: Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão levou consigo seu sobrinho Ló. Deus só voltou a falar com Abraão quando Ló saiu de perto de Abraão, porque Deus tinha falado para ele: Abraão, é você para sair, não chamei você para ir com outras pessoas. Sabe, queridos, quando Deus chega para você e fala assim: ei, deixe fulano de lado, deixe ele de lado. Vou dar um exemplo aqui, ok? Não sei da vida de ninguém, graças a Deus, mas Deus sabe da sua vida, sabe onde você mora, sabe o número do seu CPF, endereço, sabe aonde você trabalha, sabe o plano que Ele tem para você, e não adianta querer se esconder, porque Ele te encontra até no meio da bagagem. Você está aí querendo namorar.
Aí Deus já sinalizou para você e falou assim: ei, não é tempo. Aí você pega e insiste. Sabe o que acontece, querido? Se você insiste, vai quebrar a cara. E se você quiser embalar isso com assim diz o Senhor, pode embalar, porque Deus está dizendo para você. Se Ele já falou para você parar, porque você está querendo ir adiante. O que é isso? É quando você ouve a direção de Deus, e mesmo, querido, você lutando contra a sua carne fala, vai. Só que Deus fala, fica. Aí você decide fazer, tá bom, já que é para ficar, eu vou ficar. Mas o que vão falar de você? Querido, deixa eu dizer algo para você. Aprenda algo. Toda vez que você seguir uma direção de Deus, vão criticar você. Toda vida que você decidir fazer a vontade de Deus, toda vez que você decidir seguir o plano de Deus, pessoas vão se levantar e vão falar, tá doido, endoidou, surtou, interna. Mas sabe, quando você decide obedecer aquilo que Deus falou, você vai colher o resultado lá na frente. Então, no Velho Testamento, querido, nós vemos Deus tratando e dando orientações ao homem. Deus guiando o homem. Você acha, querido, que as direções que Deus dava eram normais? Não eram. Imagina, Deus, ele chega para um povo e fala assim, ó, durante 7 dias vocês vão rodear a cidade. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes e vão gritar. Querido, isso é normal, sim ou não? Não é. Mas toda vez que um comando é liberado e obediência é exercido, manifestação da glória e do poder de Deus. Então no Velho Testamento, Deus se movia, guiando as pessoas, orientando as pessoas, dando direções a pessoas. Mas Deus estava apontando para algo melhor que aconteceria. Porque no Velho Testamento, querido, Deus era seletista. Ele dava orientações para algumas pessoas. O profeta se levantava e trazia uma orientação para o rei, falando, olha, não passe por tal lugar, porque existe um exército ali. E o rei obedecia e ele tinha vitória. Mas, queridos, deixa eu dizer algo para você. Andamos a palavra de Deus e quando nós chegamos lá no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, Jesus ele nasce e ele começa a expressar a vontade de Deus aqui na terra. E Jesus ele começa a andar e ele diz assim, olha, aquilo que eu faço, eu não faço as coisas que eu quero, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou guiado pelo meu Pai o tempo todo. Aí você pode estar aí falando assim, pastor, mas isso era Jesus, calma que eu vou chegar em você. Porque quando nós falamos de Jesus, algumas pessoas acham que existia uma distância muito grande de Jesus para nós. De fato existia, mas a cruz nos aproximou. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos Jesus em manifestação, Jesus operando nos dons, Jesus curando as pessoas, Jesus fazendo coisas que as pessoas não entendiam. O amigo de Jesus estava lá doente, e as pessoas chegam e falam, Jesus, Lázaro está doente. Ele falou, já vou. 4 dias depois ele fala, eita, Lázaro está lá, vou ter que ir agora. 4 dias depois, o amigo já tinha morrido. Mas, querido, Jesus ele era guiado pelo Espírito em tudo. Deixa eu ensinar algo para você. Quando Deus te guiar a algo, quando Deus colocar uma palavra dentro de você, não tenha pressa. Não tenha pressa. Se Deus liberou algo sobre o seu chamado, permanece na fidelidade e não tenha pressa. Agora sim, já que eu falei da introdução, vamos entrar na mensagem. Pastor, foi só a introdução só. Abra lá sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 8.
Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Quem não achou, diga: as minhas também. Isso, eu espero você achar. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que seremos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Essa é a maior revelação da noite. Que você é filho de Deus e o diabo não tem nada a ver com você. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele começa a dar algumas orientações, e ele está falando aqui sobre uma vida no Espírito. Porque a partir do momento que você nasceu de novo, a Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que você é um espírito, você possui uma alma e você habita em um corpo. E pelo fato de você ser um espírito, o Espírito Santo de Deus, ele quer te guiar, porque ele sabe de todas as coisas e ele sabe de coisas que você não sabe. Amém? Então Paulo, ele está dizendo o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E quando Paulo diz que todos os que são guiados, oh glória, eu gosto disso. Sabe, queridos, se Paulo está dizendo que o Espírito pode guiar os filhos, deixa eu dizer algo para você. Você também pode ser influenciado por outras coisas, para que você seja enganado. Mas Deus não deseja, querido, que você seja enganado. Deus deseja que você acerte em tudo. Vou melhorar isso. Deus deseja que você erre menos. Quando você nasce de novo, as suas desculpas começam a acabar. Você já parou para pensar que quando você nasceu de novo, aquele monte de desculpas que você tinha, ela começa a cair por terra? Aí você fala assim: ninguém me ama. Aí Deus fala assim: com amor eterno eu te amei. Desculpa acabada. Aí quando você fala assim: eu não sei o caminho que seguir, ele fala: mas pois todos que são filhos são guiados pelo meu Espírito. Quando você fala: não sei o caminho que tomar, sabe, queridos, nós temos que entender algo. O nosso melhor amigo não é aquela pessoa que nós conversamos 3 horas por dia no WhatsApp, não. O nosso melhor amigo tem que ser o Espírito Santo que mora dentro de você. Algumas pessoas falam para mim assim: pastor, o senhor viaja nesse negócio do Espírito. Querido, você não tem nem noção como eu viajo. Porque, queridos, quando você toma consciência que o Espírito habita em você, você anda ligado o tempo todo com Ele. Porque algumas pessoas elas mistificam tanto essa questão de ser guiado pelo Espírito, que ela acha o seguinte: vou para a igreja, vou ligar o Wi-Fi, modo on. Aí elas vêm para a igreja parecendo que está pisando em nuvens. Aleluia. E chega na igreja todo espiritual. Vão dar paz para você, a paz do Senhor. Quando Deus deixou o Espírito disponível que mora dentro de você, para você ser guiado 24 horas por dia. Não é só no dia de culto, querido, que o Espírito quer te guiar, não. Não é só nas decisões difíceis que Ele quer te guiar, não. Ele quer te guiar em todos os momentos. Você sabia que eu estava dando aula em uma escola, e quando eu terminei essa matéria, uma mulher veio chorando falar comigo. Eu falei: pronto, ela vai se desviar. Ela chegou para mim e ela disse: pastor, se eu tivesse ouvido isso aí,
há anos atrás, a minha vida teria mudado. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu casei por causa de uma profecia. Eu falei, foi nada. Ela falou, foi. O vaso se levantou na igreja, rodou, deu 3 pulinhos e falou, eis que Deus está falando com você, para você casar. E ela recebeu e casou. Já que eu falei dela, eu vou falar de mim. Isso não foi dela, isso foi o meu caso. Estou eu em um culto pentecostal. Chave de ouro, bola de fogo, vassoura de ouro, voando, anjo de um lado, anjo do outro, a canela de vaso de ouro, tudo isso. E queridos, eu estava vendo a hora de ser atropelado pelos anjos. O pessoal falava, o anjo está passando. Eu, rapaz, onde está esse negócio? E eu havia terminado o rema. Eu terminei o rema no ano de 2000. E eu tive essa matéria, Como Ser Guiado pelo Espírito, com a Alexandra Flid. Nunca me esqueço. E ela falava assim, irmão, não se esqueça, você é guiado por paz e alegria. Se paz e alegria estiver envolvido, vá em frente. Se não tiver, para. E eu cheguei nesse culto, eu estava com um rapaz que hoje ele é diácono da igreja. Eu estou no culto, querido, e de repente tinha um vaso pregando. E aquele vaso pulava, rodava, fazia peão da Jequiti, aquela coisa toda. E ele chegou para mim e falou assim, Deus está falando com você. Eu falei, manda. E querido, entenda algo, toda vez que alguém vier falar algo da parte de Deus, você tem que estar bem atento para aquilo que vai ser falado para você. Entenda algo, você não é obrigado a comer qualquer coisa. Vou falar de novo que essa é a parte importante. Você não é obrigado a sair comendo qualquer coisa por aí. E ele chegou para mim, ele começou a falar, com 12 anos aconteceu isso. Eu falei, uau, acertou. Ele com 14 aconteceu isso. Eu falei, rapaz, é Deus mesmo. E ele começou a falar coisas do passado. Começou a falar, olha, aconteceu isso na sua vida. E eu assim, assustado. O rapaz que estava comigo do lado, eu olhava para ele, e o irmão fluindo. Só, querido, chegou uma parte do negócio lá. Ele disse assim, Deus está me mostrando algo. E eu estava assim, recebendo tudo. Minha forma de receber é essa, tá, queridos? Cada um tem um jeito, o meu é esse. E eu dizendo amém. E ele disse, olha, Deus está me mostrando algo. Deus me mostra que o seu lugar é ao lado dessa mulher. E apontou para uma que estava lá. Isso aconteceu comigo. Eu estava assim. Quando ele disse isso e apontou para a moça, eu estava assim e eu fiz assim. Sério? Tenho testemunha desse dia. E eu olhei lá para a vasilha. E quando eu olhei, eu vi, querido, que a tampa não cabia naquela panela. Não entrava dentro dos padrões que eu tinha estabelecido. Amém. E ele dizia para mim, diga amém. E eu quieto. E ele, diga amém. E eu... Querido, ficou um silêncio e ele pulava. E ele falava, diga amém, varão. E eu assim. E ele falou, amém. Deus vai falar com você. E eu olhei para o lado. A moça estava parecendo um pavão. Quantos já viram um pavão quando fica todo... E ela balançava o cabelo. Quando ele terminou, teve o restante do culto lá. Ele pegou... Quando acabou o culto, eu cheguei para esse meu amigo, eu disse para ele, cara, vamos embora. Ele falou, não, tem coxinha, vamos comer. Eu falei, cara, vamos embora, em nome do Senhor. Ele, não, cara, tem coxinha. Eu falei, não, eu pago para você, quantas coxinhas você quiser, onde é a saída, vamos embora. Eu preciso ir embora. Peguei eles, querido, e fui embora. No caminho, estou eu com esse abençoado. E ele disse para mim, culto poderoso, né? Eu, foi, né? E ele disse, cara, tu recebeu uma palavra poderosa, não foi? Tu acha que foi? Ele foi. Aí ele falou, por que tu não disse amém? Eu falei, por que você não disse amém? E ele disse, Deus me livre. Aí eu disse, quer dizer que Deus te livre, mas eu que arque com o problema.
Aí ele falou, por que você não disse amém? Eu falei, eu não tinha paz. A paz passou correndo. Fugiu daquele lugar. E sabe, queridos, passando por experiências como essa, você acaba entendendo a importância de você ser guiado pelo Espírito de Deus. De você não ser guiado por profecias, de você não ser guiado por pessoas, mas você ser guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Porque, querido, se existe alguém que conhece a sua vida, chama-se Espírito Santo de Deus. Até hoje, de vez em quando, eu estou conversando com ele, rapaz, tu não disse amém. Eu falei, tá vendo, tu não recebeu, por isso que tu está solteiro até hoje. Ele está solteiro até hoje, está no vale. E sabe, queridos, experiências como essa nos ensinam aquilo que a palavra de Deus diz, que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento da palavra. E aonde não tem conhecimento, querido, o diabo faz uma destruição. Ele lança a semente e o povo se destrói sozinho. Por quê? Por causa da ignorância. Mas sabe, queridos, Deus tem levantado um povo que está sendo guiado pelo Espírito de Deus em tudo. E quando Paulo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, essa palavra guiado no original é a palavra ago. E uma das definições dessa palavra quer dizer que é conduzir pela mão até o destino. Vou dar um exemplo. Quando você sai com o seu filho e você vai para um shopping center com ele, você não larga ele no meio do caminho. Você fica de olho nele. E quando ele quer se afastar, você fala, ei, não vá não, espere. E ele para. Por quê? Porque ele entende que a sua voz é a voz que traz segurança para ele. E sabe, querido, nós temos que estar atento à voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai trazer segurança para mim e para você. Quando Deus fala para você, vai, você vai. Quando Deus fala para você, para. Aí você, se muitas vezes você não entender. Quer ver, não estava programado esse texto, mas eu acabei lembrando dele agora. Atos capítulo 8, versículo... Eu vou abrir lá. Abra lá. Atos capítulo 8. Versículo 26. Isso, olha que coisa linda. Diz assim, Atos capítulo 8, 26. Lembra que eu falei no início que no Velho Testamento Deus guiava pessoas através de visões, de anjos, da própria voz de Deus? Aqui em Atos capítulo 8, o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre os apóstolos, sobre as pessoas, e de repente nós vemos Filipe, um evangelista, e diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, agora olha para mim, presta atenção, fé começa onde a vontade de Deus é conhecida, toda vez que Deus fala com você, gera fé no seu coração, e quando gera fé no seu coração, gera motivação para você fazer alguma coisa. A Bíblia diz que um anjo do Senhor falou com Filipe. Então note que apareceu um anjo diante de Filipe e falou, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Presta atenção, este se acha deserto. Note que um anjo apareceu para Filipe. Filipe estava em Jerusalém, tudo estava acontecendo. Filipe orava, as pessoas eram curadas, era sinal, coisas acontecendo. Aí um anjo aparece e fala para ele, Filipe, vai para um caminho deserto. Muitas pessoas iam falar, Satanás, sai no nome de Jesus. Só que a Bíblia diz, ele se levantou e foi. Toda vez que Deus falar com você, seja através de voz, anjos, visões ou testemunho interior, você tem que obedecer. Se você não obedece, não espere que Deus vai falar de novo com você. Deus só fala de novo quando você obedece o primeiro comando. A Bíblia diz que um anjo apareceu para Filipe. Note que era uma voz externa, falando com Filipe. A Bíblia diz que Filipe se levanta e ele vai para um caminho que era deserto.
Toda vez que você obedece ao Senhor, queridos, e aqui eu quero dizer algo para você. Todas as vezes que você obedece ao Senhor, se no natural parece loucura, no espiritual tem milagre te esperando lá na frente. Filipe começou no caminho deserto, e no caminho deserto eu fico imaginando que Deus falou assim, ele mal sabe o que eu estou esperando para ele, o que eu guardei para ele ali. A Bíblia diz que Filipe se levantou e foi. No outro versículo, diz assim, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Agora, queridos, olha só que loucura. Deus fala para Filipe, o anjo aparece e fala para Filipe, Filipe, levanta e vai. Filipe se levanta e começa a ir. No meio do caminho, a Bíblia diz que um carro estava passando, e era um carro do ano, um carro de luxo, porque esse homem, ele era tesoureiro da rainha, e um tesoureiro, querido, ele anda com um bom carro, assim como você deve andar também. Esse é o ano de você trocar de carro, querido. Esse é o ano de você dar um up na sua vida. Esse é o ano de ter uma reviravolta na sua vida. Pastor, eu não tenho não. Já que você não tem, eu li essa passagem, você pode até começar o ano a pé, mas não vai terminar a pé não. Vou falar de novo. Você pode ter começado o ano a pé, mas não vai terminar a pé não. 29. Oh, aleluia. Então disse quem? O Espírito. Note, primeiro Filipe recebe uma voz externa, Velho Testamento. Agora Filipe recebe uma orientação aonde? No Espírito. Agora olha só que coisa normal. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Próximo versículo. Correndo Filipe. Correndo Filipe. Pastor, que doidice é essa de correr? Está aqui. Toda vez que Deus te dá um comando, querido, obedece. Toda vez que Deus fala para você, corre, não fique parado. Corra! Pessoas não estão recebendo porque chega na igreja, vem todo engomadinho, passa lá a maquiagem, vem com o rosto todo bonitinho, aí Deus fala, corre. Não, Senhor, manda outro, dá uma direção mais fácil. Aí Deus fala, dança, e você, não, Senhor, me move. Não, querido, quando Deus fala com você, quem tem que fazer é você. Quando Deus fala para você, corre, parado você não vai receber nada. Deus falou para Filipe, está lá Filipe andando no deserto. Aí o Espírito falou, oh querido, como eu gosto quando o Espírito fala. Querido, quando ele fala as coisas acontecem. Quando ele fala as coisas acontecem. Quando ele fala as coisas acontecem. Deus diz, Filipe, corre. Aí está lá Filipe, oxe, como assim? Correr? Vá, Filipe. E Filipe começou a correr. Querido, eu fico imaginando aquele homem no carro, olhando um doido, correndo do lado do carro dele. Mas sabe de algo, querido? Não espere direção que vá ser normal de um Deus que é sobrenatural. O meu desejo é que você esteja andando no meio do shopping e Deus fale para você, para! Não, pastor, não fala isso não. Estou eu no Internacional Shopping de Guarulhos. Dia de folga. Estou eu de bermuda. Pastor, misericórdia, de bermuda. Chinelo. Pastor, misericórdia, de chinelo. Não sabia que pastor usava chinelo não. Usa, e não é pouco não. E eu estava tomando um sorvete de maracujá com morango. Não vou dizer a marca porque eu não ganhei. Não fui patrocinado. Estou eu lá, passando em frente a uma loja. Quando eu estou passando, Deus disse aqui dentro, não foi fora não.
Porque hoje, querido, quando Deus vai te dar uma orientação, vai ser dentro de você. E Deus disse para mim, pare. Aí estou eu, parei. Eu falei, Senhor, estou de folga. Mas, querido, entenda algo. Não existe folga no reino do Espírito. Parei em frente a uma loja. E Deus disse, vá lá, tá aquela moça. Eu falei, mas de jeito nenhum. De folga. Mande outro. Eu mesmo, não vou nada, mande outro. Deus falou, é você. Eu falei, mas na folga. Ele, vá lá. E eu disse, falar o quê? E querido, deixa eu te dizer algo. Muitas vezes Deus vai mandar você dar passos de fé. E Ele só vai mandar você fazer algo quando você chegar no lugar. É que nós queremos receber a mensagem toda. Deus disse para Filipe, corre do lado do carro. Só isso que Deus disse. Deus não disse para ele o que ia acontecer. Deus disse, corre. Ele teve que correr. Aí estou eu lá, parei. E eu entrei. Quando eu entrei na loja, que eu cheguei e falei, moça, querido, chegou o WhatsApp celestial. Foi. E eu disse para ela assim, tudo bem? Ela, tudo. E era uma loja, querido, que vendia roupa íntima feminina. E estou eu com o sorvete na mão. O sorvete estava derretendo, eu, moço. Estou passando aqui, ó. E Deus mandou eu vir falar algo para você. Ela regalou o olho desse tamanho, só que a loja estava cheia. Quando eu disse isso, o povo é curioso. Quando eu disse Deus mandou eu vir, a loja parou e ficou assim olhando. Mas querido, deixa eu dizer algo para você. Eu já perdi a minha reputação. Estou nem aí porque os outros vão pensar. Querido, entenda algo. Quando Deus mandar você parar, seja no posto, seja no mercado, seja onde for, obedece. E eu cheguei para ela e eu falei assim, olha, Deus mandou eu vir aqui e eu trouxe uma palavra para ela. Quando eu terminei de falar, eu falei, amém, agora deixa eu continuar meu passeio, que o sorvete está derretendo. E eu ainda preciso terminar a minha folga. Quando eu estava saindo da loja, ela falou, não saia da loja. Eu falei, pronto, agora deu ruim, vou apanhar, vai acontecer alguma coisa aqui. Ela disse, moço, deixa eu te dizer algo. E eu falei, manda. E nisso, o povo tudo olhando. Ela disse, hoje de manhã eu saí de casa para tirar a minha vida. E eu orei, eu disse ao Senhor, Pai, levanta alguém que fale direto ao meu coração. E ela chorando. E eu falei, sério? Ela falou, sério. E ela falou assim, você chegou e falou sobre o amor de Deus. Eu falei, quer morrer ainda? Ela falou, de jeito nenhum. Eu percebo o quanto Deus me ama. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. Aí, querido, aí você estufa o peito, você fala, oh, aleluia. Glória a Deus. Só que você tem que entender, queridos, que o dom não é de você e o Espírito é santo, é de Deus. Você é só um instrumento, você é um transmitidor das verdades celestiais. E ela começou a chorar e falou assim, muito obrigado por você ser usado por Deus. Sabe, queridos, quando Deus te fala algo, você tem duas opções. Ou você obedece e cresce, ou você fica no mesmo lugar. Isso aí. E sabe, queridos, quando eu vejo Filipe, a Bíblia diz que Filipe começou a correr do lado do carro. E de repente ele se aparelha com o carro e ele começa a falar, pô, homem, você entende que você está lendo? Ele falou, não entendo. Ele falou assim, eu posso te explicar. O homem falou, para o carro. Aí Filipe falou, parou o carro e falou, ei, sobe no carro. Presta atenção. Ele ouviu a voz de Deus, começou a pé. Porque ele obedeceu, Deus providenciou um meio de transporte. Não, você não entendeu não. Ele começou a pé. No caminho da obediência. Deus providenciou. E detalhe, Deus providenciou um carro no deserto. Aí o homem disse para Filipe, Filipe, sobe. Aí Filipe, sério? Ele falou, sério, sobe. Aí Filipe sobe no carro. E sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Não tem coisa melhor do que você estar sintonizado com o Espírito de Deus para você provar do sobrenatural de Deus. Vão te chamar de doido, fanático, maluco, mas que te chamem, querido. Mas que você mude a sua vida. Sabe, nós estamos, hoje é o último dia do mês de janeiro.
Você pode começar, querido, o mês de fevereiro, sendo impactado pelo Espírito de Deus, se você decidir obedecer às direções que Ele está te dando. Filipe obedeceu, ele começou a pé, por causa da obediência dele. Deus falou assim, está indo para lá, calma aí que eu vou providenciar um carro. Subiu no carro, aí o homem falou assim, bora andar. Está Filipe sentado, seguindo o caminho, só que não a pé. Você pode ter começado o ano a pé, mas não vai terminar a pé. Não vai não, não vai. Não vai. Cada direção que você obedece de Deus, esteja pronto para o sobrenatural. Obedeceu aqui, sobrenatural se manifesta. Obedeceu ali, sobrenatural se manifesta. Tem como dar errado não. Por isso que a Bíblia diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Vou fechar Filipe, porque eu preciso fechar a mensagem. Filipe está no carro. Eu não ia nem pregar isso. Ia não, está aqui, ó. Se você quiser eu te dou o meu esboço, está aqui, ó. Mas como eu disse que eu sou guiado... Aí está lá Filipe, no carro. Filipe prega o plano da salvação, presta atenção, fazendo a vontade de Deus. Você é guiado por Deus, quando você faz a vontade de Deus. Sabe, queridos, hoje à noite você podia estar na sua casa, mas você decidiu cumprir o que a palavra de Deus falou. Algumas pessoas optaram por ficar em casa, e nada contra, mas deixa eu dizer algo para você. Você decidiu cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Não vos deixeis de congregar, como é costume de alguns. E sabe, querido, por que você veio? A unção vai pegar você nessa noite. Aí está lá Filipe, está no carro, prega a salvação para o homem. O homem diz assim, cara, eu quero ser batizado. Aí Filipe, ele vê a água, o homem fala, para o carro. Aí eu creio que Filipe deve ter falado assim, rapaz, mas estava indo tão bem. Estava aqui no carro, mandou parar o negócio. Não tem como avançar não. Mas sabe, querido, o caminho da obediência é caminho de sobrenatural. Ser guiado pelo Espírito de Deus vai fazer você provar de coisas que você não provou a sua vida toda. Filipe tinha provado milagres lá em Samaria. Só que porque ele decidiu seguir o Espírito de Deus, Deus deu para ele uma experiência que ele não teve. Quando você decide seguir o Espírito de Deus, quando você decide obedecer aquilo que Deus coloca dentro de você, Deus faz com que você tenha experiências que você ainda não teve. Você pode até ter tido algumas experiências, mas eu quero dizer algo para você. 2021 é o ano que você vai ter experiências que você não teve ainda. 2021 é o ano que você vai provar de coisas que você ainda não provou. 2021 é onde Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida que você ainda não provou. Está lá Filipe para o carro. E de repente os dois descem a água. Mas a Bíblia diz. Eu gosto dessa parte que a Bíblia diz. Versículo 38, diz assim, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Versículo 39, quando saíram da água, o Espírito arrebatou a Filipe. Presta atenção, o homem começou a pé, porque ele obedeceu no meio do deserto, Deus mandou um carro. Porque ele obedeceu no carro, Deus mandou o teletransporte. E ainda vem falar para mim que ser guiado pelo Espírito não funciona. Chegou tarde, querido. Quando você é guiado, Deus faz com que você prove do sobrenatural. Estou um dia lá na igreja. Estou eu na igreja, um culto do fogo, que eu gosto. De repente passou um rapaz correndo na minha frente, correu para lá, eu falei, corre mesmo.
Correu de novo. Eu falei, corre mesmo. Na terceira vez que ele passou na minha frente, Deus falou, pegue tudo que você tem no bolso e dê para ele. Eu falei, sai diabo no nome de Jesus. Atrapalhar o ambiente de milagres. Poxa, que é isso? Aí daqui a pouco veio o abençoado correndo e parou na minha frente. Eu falei, não é possível não. Eu falei, e dentro de mim, Deus falando, dê tudo. E eu falo, rapaz, não posso fazer um negócio desse não. Porque, queridos, a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito. Mas deixa eu dizer algo para você. O caminho, o dia de amanhã, Deus já sabe. Quando você é guiado pelo Espírito, é Deus falando assim, olha, eu já preparei, eu vou te levar pelo caminho certo. Eu peguei, queridos, cheguei para ele, tirei o que eu... tirei, coloquei no bolso dele. Ele saiu correndo, eu falei, corre mesmo, que senão eu vou atrás e pego de volta. Porque toda vez que Deus te dá um comando, você tem que colocar fé naquilo. E ele foi embora, correu. Chegou segunda nada, terça nada, quarta nada. Na sexta-feira à tarde, estou eu em casa, tinha que pagar uma conta. E hoje a tecnologia está tão avançada que você aponta assim, o celular fala, ó, creia mais porque o saldo está negativo. E eu sabia, querido, naturalmente, como estava o meu saldo bancário. E eu peguei, falei, bom, vou fazer o seguinte, vou apontar, tá, conta, o código de barra. Se passar, glória a Deus. Se não passar, eu creio. Quando eu apontei, apareceu embaixo, transação efetuada com sucesso. Eu falei, eita glória. Falei, rapaz, aconteceu alguma coisa. Eu fui abrir o extrato bancário. Quando eu abri o extrato, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Uau! Na hora, o Espírito me lembrou. Falou, lembra da semente? Eu falei, lembro. Queridos, o que eu colhi foi 60 vezes o valor que eu havia semeado na vida daquele irmão. Faça suas contas aí. O valor que eu dei foi alto. Eu olhei o extrato e eu falei assim, rapaz, vou ligar para a gerente, porque é um valor alto. Liguei para a gerente e falei assim, podem ter depositado esse valor por engano na minha conta? Ela falou, olha, inclusive eu ia te ligar para você fazer uma capitalização aqui com a gente. E eu parecia Abraão, enxotando a ave de rapina da minha... Ela disse, não pode. Eu falei, mas como que não pode? Ela falou, olha, esse valor foi depositado em dinheiro na boca do caixa. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. Aí eu falei assim, glória a Deus. Ela falou, por quê? Você estava esperando esse valor? Eu falei, eu estava esperando o valor, mas não esse. Detalhe, querido, esse depósito foi feito no interior de São Paulo. Eu tinha ministrado uns dias antes em um local lá. Se você perguntar quem fez, até hoje, querido, não sei quem fez. Mas eu sei da semente que eu plantei, guiado pelo Espírito de Deus. Querido, toda vez que você for guiado pelo Espírito de Deus, que isso parecer loucura na sua cabeça, parecer loucura para todo mundo, deixa eu dizer algo para você. Faça e celebre. Não, você não entendeu não. Faça e celebre. Esse valor que eu recebi, está aí fora, que foi o meu carro. Na verdade, eu troquei, né? Troquei. Pastor, por que essas coisas acontecem? Porque eu entendi algo. Romanos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Deus sempre vai me guiar para um caminho de sucesso. Deus sempre vai te guiar para um caminho de sucesso. Não tem como você seguir as direções de Deus e ser fracassado. Não tem como. Por isso que nós temos que aprender a seguir as direções que Deus colocou dentro de nós.
Deus fala com profetas, fala. Deus fala com visões, fala. Deus fala com sonhos, fala. Mas a maneira que Deus ele quer nos guiar é através do seu Espírito que mora, habita dentro de você. Querido, eu tô ensinando para vocês 0,05 daquilo que é na aula do Rema. Isso não é nem introdução da matéria, ok? Mas nós temos, queridos, que aprender que Deus, a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, um pouquinho para baixo do que nós lemos, eu acho que no 16, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Ou seja, a maneira que Deus quer falar comigo e com você é no seu espírito. É que nós criamos o hábito de fazer assim. Nós fazemos e depois perguntamos para Deus. Não é assim? Aí você está lá na igreja, aí o boy do seu serviço se apaixona por você. Aí você, oh glória, aleluia, é hoje. Agora eu namoro, saio do deserto, a seca vai acabar. Aí ele chega para você e fala, quer namorar comigo? E você, sim, sem antes perguntar para Deus. Aí o que acontece? Quebra a cara lá na frente. Aí depois vai falar, Deus, por que aconteceu? Deus falou, você não me perguntou? O jeito correto é, Pai, no nome de Jesus, o seu Espírito mora aqui dentro de mim, você fala comigo. Fala com o pastor, fala com o diácono, fala com o ministro de louvor, mas fala comigo também. Aleluia. E eu te peço, fala comigo. Aí de repente vem paz, alegria. Aí você fala, uau, Deus está no negócio. Aí quando vir inquietação, querido, pare. Pare. Queridos, eu já fui. Uma certa vez eu estava na rodovia Fernão Dias, e esse é meu último testemunho para nós acabarmos. Estava na rodovia Fernão Dias, com o meu carro, estava dirigindo, estava a uma viagem, e de repente eu ouvi Deus falar, pastor, o senhor ouviu uma voz dizendo, varão, não. Deus trovejou, não. Ele falou aqui dentro. E a direção que Deus me deu foi, dê seta, passe o caminhão e entre na frente. A direção que eu tive. Estava com o meu carro, eu dei seta, passei o caminhão, quando eu entrei na frente, o que aconteceu? 2 pneus daquele caminhão estouraram e houve um acidente gravíssimo atrás. Eu olhei pelo retrovisor e dentro de mim o Espírito disse, toda vez que você me obedecer, você vai ser livre das investidas do diabo. Toda vez que você me obedecer, você vai prosperar mais do que você prosperaria no seu próprio braço. E sabe, queridos, eu quero deixar uma dica para você. Vai começar o ano já começou. Vai começar um novo mês. Seja guiado pelo Espírito em tudo. Vai comprar algo, fala, Pai, no nome de Jesus, mostra onde eu tenho que comprar. Pastor, quer dizer que até o que eu for comprar, eu tenho que perguntar ao Senhor. Você pode fazer uma busca no Google e pode achar preço bom, mas você pode fazer uma busca no Espírito e achar preço melhor. Pastor, isso funciona? Querido, funciona. Comece, queridos, a ter comunhão com o Espírito de Deus. Comece a ouvir as direções que Deus te dá. Antes de você sair de casa, sai de casa e fala, Pai, estou disponível hoje. Estou na pista. Faço o quê? Eu sei, querido, que tem uns crentes que chegam na igreja. Tem igreja, querido, que eu vou pregar, que eu tenho que jogar fogo no povo. Aqui é diferente, é o povo que joga fogo aqui em cima. Tem lugar, querido, que você chega e quando você dá aleluia, já tem gente correndo, gente rolando. E são pessoas, querido, que estão tão sintonizadas com o Espírito de Deus. Muitas vezes você chega no local, pessoas estão enfermas, aí Deus fala para ela assim, comece a correr. E ela fala assim, não, mas eu não posso correr. Porque ela olha para a sua limitação. Querido, quando Deus fala com você, obedece.
O grande problema de nós hoje é que nós nós até ouvimos Deus falar, nós não obedecemos e queremos ter resultados extraordinários. Deixa eu falar algo para você. A forma que Deus nos guia é uma forma, querido, sobrenatural, é por dentro. Só que o resultado é espetacular. O problema é que nós queremos que Deus nos guie de maneira espetacular e não vai acontecer. Deus vai te guiar pelo Espírito. E aqui eu vou reiterar o que eu disse. Não sou contra o ministério dos profetas, não sou contra você receber profecias, mas eu sou a favor daquilo que a Bíblia diz, que todos os que são guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos e filhas de Deus. Amém? Acabei a mensagem. Pastor, que você acaba, acabei. Pastor, eu quero mais, vá fazer o rema. Pastor, já fiz, vá assistir a aula de novo, vá na Luminai. Meu amigo, é água de coco. Céu na terra. Nem Salomão tinha. Mas, queridos, quando nós entendemos a realidade que nós vivemos hoje, você vai errar menos. Sabe, eu entendo, queridos, que nós muitas vezes nós queremos seguir uma liturgia, nós queremos seguir aquilo, uma forma. Mas entenda algo, Deus não está preso a uma forma. Deus tem a sua multiforma e sabedoria de se manifestar. Aqui eu deixo um conselho aos ministros. Nada contra você estudar, nada contra você meditar, nada contra você ensaiar uma música, mas quando você se colocar diante do Senhor, tenha algo em mente. Deus pode mudar tudo na hora. E quando Deus mudar, querido, segue a direção que Ele te der. Porque, querido, você vai colher aquilo que você obedecer. Amém. Eu queria só falar algo aqui. Tem alguém no nosso meio, eu não conheço todas as pessoas, que você nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador? A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito